Olá, sempre com alegria, dando seguimento ao estudo sequencial, cronológico, da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando, refletindo sobre a revista de novembro de 1864. A revista em questão tem 8 artigos, mas já antecipo que é especial porque quase todos os artigos dessa revista que estaremos estudando possuem reflexões doutrinárias, temas muito importantes. E nós vamos tentar aqui dentro do nosso tempo, até 60 minutos, abordar esses pontos que Kardec trouxe na revista. E dessa vez eu vou fazer uma inversão. Nós sempre começamos pela primeira lição da revista e vamos seguindo, mas desta vez eu vou começar pela última e tem um propósito, um objetivo, porque o último artigo da revista de novembro de 64, chamado Periodicidade da Revista Espírita, é um daqueles artigos onde Kardec vai falar um pouco da Revista Espírita, apresentando para nós o que ele objetivava, qual era o propósito, a característica da revista. Claro que já estamos estudando há muito tempo a revista, já passamos aqui mais de 60% de toda a revista que Kardec escreveu de janeiro de 58 a abril de 69, mas é um texto do próprio codificador. E textos do codificador são para nós uma oportunidade de grande aprendizado. Primeiro, Kardec aqui vai comentar das cartas que ele recebia, onde as pessoas, os espíritas da época que assinavam, que tinham acesso, que compravam a revista, gostariam que ela aumentasse de periodicidade, que ela não fosse mensal, que ela fosse quinzenal e alguns sugerindo até semanal. O que isso revela? Revela o quanto a revista era importante para o movimento espírita daquela época. Hoje, tudo é muito mais fácil. Nós temos os livros, os e-books, as palestras abundantes, com muitos oradores de boa qualidade, temos a internet, o YouTube, o Facebook. Então encontramos um farto material doutrinário. Mas naquela época era difícil, raro. Eram as obras de Kardec, praticamente, e para aquele movimento espírita inicial, a Revista Espírita era esse jornal mensal onde eles poderiam continuar o estudo das temáticas doutrinárias, ampliando o conhecimento acerca da doutrina espírita. Era onde eles podiam ter as suas dúvidas doutrinárias respondidas pelo próprio codificador. Então ficamos aqui a imaginar, naquela época, o espírita que realmente gostava de estudar, que estava interessado em aprender coisas novas, aguardando a expectativa e às vezes até a ansiedade, esperando a revista do próximo mês, onde ali ele iria poder se debruçar nos textos de Kardec, nas comunicações espirituais, nos artigos, enfim. Então eu fico imaginando a importância que naquela época era para o movimento espírita, natural, portanto, que se desejasse a ampliação da revista. Mas Kardec vai falar da impossibilidade dele, porque era uma obra de responsabilidade pessoal. Kardec não teria tempo para colocar em prática uma revista mais periódica, quinzenal ou semanal. Aliás, já falamos aqui algumas vezes sobre a diversidade de tarefas do codificador. Só a revista mensal, 136 revistas, particularmente já me impressiona muito como é que Kardec conseguiu manter a revista mensal sem nunca falhar. Vejamos aqui que não é cada revista, cada mês, não é algo muito bem preparado, é de conteúdo, de qualidade.
Kardec não fazia, ou não redigia, não organizava a revista espírita de improviso. Percebe-se aqui a seriedade e o zelo de Allan Kardec. Mas entendemos o desejo dos espíritas daquele primeiro momento em querer mais a revista espírita, querer mais os textos de Kardec, a pedagogia de Kardec, para esse enriquecimento intelectual. Mas Kardec não tinha condições. Então aqui Kardec ele vai falar, e às vezes citamos muito em palestra, porque a revista espírita ela era importante naquela época e continua sendo muito importante. Vejamos aqui os temas, os textos que temos estudados ao longo desse tempo. Quantas pérolas, quantas preciosidades. Ainda é muito importante para o movimento espírita. Naquela época, o movimento espírita buscava a revista, porque tinha pouco material doutrinário. Hoje nós temos um farto material doutrinário, muitos de excelente qualidade, mas nem todos de boa qualidade. Há, infelizmente, os livros, as palestras que não guardam fidelidade a Kardec, aos princípios da doutrina. Então, diante desse material farto de hoje, muitos acabam não buscando a revista espírita, desconhecem a revista espírita, e ela continua sendo atual e muito importante para os espíritas. Tanto que Kardec diz que a revista espírita, que é menos um jornal, né? É um jornal, e que ele representa o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Então veja só, é um complemento, eu diria indispensável, das obras fundamentais de Allan Kardec. Pudemos introduzir nela mais variedades, registrar as atualidades, quantos fatos tirados de jornais que nós estudamos, ensaiar teorias novas, aguardando a universalidade dos ensinos. Pudemos apresentar aqui fatos interessantes, as instruções dos espíritos, as comunicações espirituais. Então diz Kardec aqui, a revista é uma obra pessoal, cuja responsabilidade assumimos inteiramente. Então eu quis começar com esse texto final para a gente poder deixar claro quão importante é e continua sendo a revista espírita para o movimento espírita. Kardec, inclusive, chega aqui a falar de outros jornais, né, que existiam, que vieram, a gente vai citando aqui ao longo do estudo, que foram surgindo após a revista espírita e que também vieram a colaborar com a divulgação da doutrina. Em Bordeaux, em Lyon, locais onde o movimento espírita crescia bastante. E Kardec diz que mas a responsabilidade dele era com a revista espírita, né, que ele não tinha nada a ver, o seu nome não podia estar diretamente ligado a esses outros jornais e revistas, embora, como ele diz, ele sabia da qualidade de muitos, e inclusive quando ele recebia pedido de assinatura dessas outras revistas, ele encaminhava para os respectivos responsáveis, né? Então, quis começar para a gente reforçar bastante essa questão da importância da revista espírita, né? Agora vamos que temos artigos excelentes. Sempre a sugestão para que você que nos acompanha leia a revista na íntegra, que facilmente, hoje nós temos facilmente o acesso a ela pelo site da Federação Espírita Brasileira, pelo kardecpedia.com. O primeiro artigo ainda é um desdobramento da viagem que Allan Kardec fez para a Bélgica. Vimos na revista anterior, visitando Bruxelas e Antuérpia. Inclusive, vários fatos noticiados na revista anterior que aconteceram nessa viagem e que trouxeram bastante assuntos de estudo acerca da doutrina espírita. Mas aqui Kardec narra que ele fez um discurso em Antuérpia e as pessoas pediram para que ele pudesse reproduzir na revista.
que já temos dito. Em toda a revista espírita nós temos aproximadamente 12, 13 discursos de Allan Kardec reproduzidos. Verdadeiras preciosidades. Preciosidades. E os confrades espíritas de Antuérpia e de Bruxelas que estavam presentes em Antuérpia, certamente percebendo a importância, o conteúdo insubstituível da fala de Allan Kardec, pediram para que ele reproduzisse na revista espírita, e aqui ele fez. Nós vamos destacar aqui alguns pontos que o tempo nos permite. Primeiro, como Kardec sempre olhava o movimento espírita como uma oportunidade de comunhão de sentimentos. Era uma reunião familiar. Estamos em família. Aqui deve viger, né, o sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens, sem distinção de opinião. Então vejamos Kardec falando como ele enxergava essas reuniões. Eram realmente um momento de afetividade, de reunião, de respeito, de estudo, onde o sentimento fraterno deveria estar presente, a fim de que pudesse evitar qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de animosidade e discussões de ordem que causasse perturbação. Quando Kardec fala do sentimento fraterno, isso está na obra Gênese, quando fala dos tempos que são chegados, da transição, ali Kardec coloca que a fraternidade é a base, a pedra angular do mundo regenerado. Então vamos ver que ele insiste muito nessa virtude, fraternos uns com os outros, né? Nós temos enxergar no outro um irmão de encaminhada. Eu posso discordar da forma como ele pensa, mas eu não posso estar contra ele, agredi-lo. Por isso que ele fala que o espírita tem que ter esse sentimento fraterno com todas as pessoas, com todos os homens, sem distinção de opinião. Não importa se a pessoa é desta religião, daquela, se não tem religião, se é ateu, se pensa diferente de nós em termos políticos, se pensa diferente de nós em outros assuntos do conhecimento humano, não vamos criar por conta disso animosidades, calúnias, agressões que, infelizmente, ainda temos visto espíritas adotando essa postura, né, de agressividade, de discussões perturbadas em variados temas, indo, portanto, em sentido oposto àquele que Kardec preconizava. Então é muito importante saber lidar com essa diversidade de ideias e opiniões, enxergando no outro sempre um irmão de caminhada. Ele registra a acolhida fraternal que ele esteve lá e algo muito interessante. Vejamos aqui a humildade do codificador, porque ele diz que foi recebido de forma efusiva, com testemunhos de pessoas ali dirigindo a ele elogios e homenagens, e ele sempre atribuindo esses elogios à doutrina espírita e não ao homem Allan Kardec. Isso é muito importante. Vemos atitudes semelhantes com Chico Xavier, com Divaldo Franco, com Raul Teixeira, que muitas vezes homenageados por conta da tarefa que prestam em prol da doutrina, tarefa que prestam em prol das obras sociais, e eles, sempre que tiveram a oportunidade, eles transferiram, como fez Allan Kardec, a homenagem à pessoa, transferindo a homenagem ao Espiritismo, a grandeza da doutrina, porque sem o olhar da doutrina espírita, eles reconhecem que talvez não tivessem feito tudo o que fizeram. De forma que Kardec aqui é para nós um exemplo de humildade. Fala da oportunidade de estudo ali, né, que ele gostava de estar nesse ambiente fraterno com os espíritas, estudando, que esse tempo jamais é perdido para a doutrina, porque existem temas os mais variados que vão surgindo, e o quanto é agradável, o quanto é importante estudarmos esses temas novos à luz da doutrina espírita, buscar os fundamentos da doutrina espírita para entender muitas das situações atuais que vão acontecendo, fazendo este alinhamento com as ideias espíritas, e isso para nós representa um aprendizado imenso, porque nela, na doutrina, nós vamos encontrar estas respostas
estes conceitos lúcidos, porque nos trazem as leis de Deus, para entendermos muitos temas que são desafiadores na atualidade. Kardec vai aproveitar aqui, ele sempre que podia tratava o tipo de espíritas, como o espírita se comportava diante da doutrina. Então os espíritas imperfeitos, os espíritas, né? Aqui ele vai trazer até um tipo de espírita diferente. Ele fala os impacientes, que são aqueles espíritas com zelo irrefletido, apressados, que acabam comprometendo a qualidade da doutrina. Portanto, vemos espíritas que chegam na casa espírita, estudam pouco, algumas semanas, poucos meses, e se acham PhD em espiritismo, e saem emitindo opiniões sobre temas importantes, mas que eles ainda desconhecem. Então, o espírita impaciente, ele acaba externando opiniões pessoais, achismos, em detrimento daquilo que a doutrina espírita preconiza. Há temas e há momentos que nós precisamos de tempo para meditar, para refletir, para estudar, para dialogar com pessoas mais experientes, a fim de que possamos ter um juízo, uma ideia mais acertada daquele tema. Os espíritas impacientes já saem emitindo opiniões e muitas vezes que vão de encontro, né? Colidem com aquilo que o Espiritismo prega. Então esse zelo irrefletido, então são muito apressados. Então um tipo de espírita bastante interessante que ainda existe na atualidade. Vai falar dos bons espíritas, os dedicados, né? Aqueles que são perseverantes, aqueles que o Espiritismo toca o coração e se esforçam para se tornarem um espírita melhor. Que os espíritas, os bons espíritas, encontrariam obstáculos, escolhos, como Kardec encontrou, diz ele, e muitas vezes escolhos internos dentro do movimento espírita. E aí Kardec aqui faz como se fosse uma orientação para que não desanimemos, que é um resultado da época de transição que vivemos. Essa época de transição traz esse choque de valores, choque de ideias. Temos que lidar com o certo e com o errado, com o bom e com o mal à nossa volta, e não desanimemos por conta disso, que possamos seguir trabalhando em prol do bem. Kardec fala da importância de formar adeptos esclarecidos, e isto se dá através do estudo adequado, sério, da doutrina espírita, e as casas espíritas devem, sim, priorizar o estudo com qualidade, tendo cuidado com a obra que se elege para estudar, priorizando, é claro, as obras da codificação, a revista espírita, que é o complemento indispensável das obras doutrinárias de Kardec, claro, as obras subsidiárias sérias de Chico, Raul, Divaldo, os pioneiros da época de Kardec, e logo após nós temos, né, Camille Flammarion, Leon Denis, Delane, etc. Né, são muito Carbachútil, Herculano Pires, etc. Né, grandes de Olindo Amorim, essas obras sérias que realmente ajudam bastante. Então o discurso de Kardec é muito belo. Ele fala da importância do estudo, tanto que ele diz aqui: só apareço em reuniões de adeptos, nas quais meus conselhos são desejados e podem ser úteis. Então veja como o tempo de Kardec era valioso. Ele não iria a um local onde não fosse convidado, onde a ideia espírita não fosse aceita, e ali se geraria polêmicas e talvez discussões acaloradas. Ele estava onde queriam ouvi-lo. Ele estava nas casas espíritas, visitando o movimento espírita, onde ele sentia que podia ser útil. E aqui Kardec vai falar, né, que o espiritismo é uma ciência positiva. Sim. Né? A gente sabe que o positivismo, Kardec não era positivista, não consta, mas o espiritismo é uma ciência positiva, como diz ele. Essa corrente filosófica que surgiu na França no século XIX, né, de Auguste Comte, onde o conhecimento deveria ser formado
a partir de fatos científicos, ou seja, a partir de fatos que se repetiam, fatos que tinham evidências, não de mera especulação, mero palpite, uma mera conjectura. E o Espiritismo, nesse sentido, é uma ciência positiva, porque ele surgiu a partir de fatos que se repetiam, as mesas girantes, os fenômenos espirituais, que se repetiam nos 4 cantos do mundo, em diversos ambientes, diante de diversas pessoas. E descobriu-se ali o elemento espiritual, os espíritos agindo e trazendo uma nova ordem de informações para a humanidade. Então vejamos que o Espiritismo não criou nada, né? Como diz aqui Allan Kardec, procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem que em todas as épocas se produziram de maneira espontânea e descobriu, portanto, a ação dos espíritos sobre a matéria. Por trás de todo efeito inteligente há uma causa inteligente. E aí diz assim, procedeu pela via da análise e da observação, ciência positiva. Dos fatos remontou a causa e o elemento espiritual, os espíritos, se apresentaram como força ativa. Só o proclamou depois de o haver constatado. Tanto é que Kardec se recusava a ir nas mesas girantes, depois demandou um tempo, estudou, questionou os espíritos para depois codificar a doutrina. Então não teve nada de apressado, nada de palpite, não parece-me que é isso, acho que é isso. Como diz aqui, somente depois de constatado, através da repetição dos fatos, ele pôde codificar a doutrina espírita, que representou para nós, humanidade em evolução, diz Kardec aqui em seu discurso, isso é belo, uma verdadeira revolução moral. Porque ao nos revelar as leis divinas, ao nos revelar o elemento espiritual, somos espíritos em evolução, transitoriamente num corpo físico, e renascemos tantas vezes quanto forem necessárias para o nosso progresso, rumamos na direção de Deus, naturalmente que isso impacta a nossa vida moral, impacta o nosso comportamento, a nossa emoção, a nossa mente. E é o que ele diz aqui, mostra a vida sob um outro aspecto, desenvolve o pensamento e o homem, em vez de se arrastar na matéria, de circunscrever a vida entre o nascimento e a morte, eleva-se ao infinito. O homem sabe de onde vem e para onde vai, vê um objetivo para o seu trabalho, para os seus esforços, uma razão de ser para o bem. Sabe que nada do que aqui adquire em saber e moralidade lhe é perdido, e que o seu progresso continua indefinidamente no além-túmulo. Sabe que há sempre um futuro para si, por mais breve que seja a existência física. Então vejamos aqui, citando as palavras de Kardec, que são insubstituíveis, né? O Espiritismo muda completamente o curso das ideias, dá ao homem a força moral, a coragem, a resignação, porque não mais trabalha apenas pelo presente, mas trabalha pelo futuro, né? Ou seja, pelo seu futuro, em termos de progresso, e pelo futuro, aqui nós estamos fazendo uma anotação, né? E da Terra, né? Ajudando nessa construção do mundo regenerado através das nossas atitudes, né? Então Kardec fala dessa renovação, alarga o domínio da ciência, ou seja, instiga a ciência a fazer pesquisas dessa área de ordem espiritual, como já citamos em outros estudos, cientistas que estudam reencarnação, mediunidade, intercâmbio, a imortalidade, etc. Revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo, né? Então, por quê? Como é que nós podemos fazer isso? Através da nossa mudança pessoal. Cada um que se moraliza, aqui em particular que adquire o conhecimento espírita, passa a ser um agente ativo do bem, emitindo opiniões elevadas, se comportando de forma cristã, portanto levando luz à sua volta, levando a luz do conhecimento, a luz da moralidade, sobretudo pelo comportamento, pela atitude. Então o Espiritismo é uma verdadeira revolução moral para a humanidade, porque é uma revolução moral para o indivíduo, que deve
se modificar moralmente e passar a ajudar a construir esse mundo melhor. Então aqui, e no fim, Kardec sintetiza a sua tarefa, né? Vi, observei, estudei os fatos, coordenei-os e deduzi consequências. Olha a humildade de Kardec. O que eu fiz, outro poderia ter feito. Ou seja, ele não se acha insubstituível, né? Ele não se acha insubstituível. Muitos se perdem no movimento espírita, no meio religioso, por conta do orgulho. Se acham privilegiados, insubstituíveis, né? Lembramos de Chico, né? Pé de grama, só um pé de grama. Morre um pé de grama, nasce outro no lugar. É uma tarefa que aceitei com alegria, diz Kardec. Será a obra da minha vida até o meu último dia. E de fato foi. Kardec desencarnou trabalhando intensivamente pela doutrina. Sua saúde até se abalou, foi orientado pelos médicos para repousar um pouco, inclusive o Dr. Demer, que do mundo espiritual continuou cuidando de Kardec, mas ele sabia que o tempo era exíguo. O que Kardec realizou em 15 anos, quando pegamos Revista Espírita, pegamos as obras fundamentais e tantas coisas que Kardec deixou, nós realmente nos impressionamos. E ele sabia que o seu tempo seria curto, por isso ele chega a dizer que não teve um dia de descanso absoluto, a partir do momento que ele começou a travar contato com a doutrina. Então, um discurso muito belo. Uma lembrança de vidas passadas, é o outro artigo. Aqui vai nos remeter à reencarnação, que nós já aqui pudemos estudar algumas vezes. Mas aqui é interessante porque Kardec cita um artigo biográfico sobre um escritor e um romancista francês conhecido da época, Joseph Méry. E aqui nesse artigo, que faz referência à vida de Méry, vai dizer que ele lembrava naturalmente das suas vidas passadas. Então não era alguém alienado, era alguém intelectualizado, de conhecimento, importante, um escritor, né? E aqui este artigo diz que ele se lembrava que foi um dos amigos de Virgílio e de Horácio, conheceu Augustus e fez a guerra nas Gálias e na Germânia, era general e comandava as linhas romanas, lembrava-se de palestras em casa de Mecenas, chamava-se Minius, então lembrava do nome, de detalhes, do que fez, né? Lembrou do latim, e aí fala que ele esteve visitando uma biblioteca, embora ele conhecesse na atual existência um pouco do latim, mas era mais na teoria, nunca havia falado, exercitado o latim. E ele chega a conversar com algumas pessoas com o latim, aqui diz como se falasse francês, ou seja, estava no seu inconsciente, na memória espiritual, porque tudo está registrado no espírito, na memória. Então, mas para alguns, vamos ver aqui, Kardec explica, ocorre a lembrança. Ele lembra que viveu nas Índias e suas descrições são vivas, que entrou naquele país numa expedição muçulmana em 1035. Viveu 50 anos, era poeta, mas menos letrado do que em Roma e em Paris. Então vejamos aqui, Kardec vai fazer o estudo das consequências da reencarnação. Na verdade, muitas pessoas lembram. Claro que ainda continua sendo uma exceção. Mas uma outra pessoa famosa que nós até pesquisamos, o matemático grego Pitágoras. Também há registro na sua biografia que ele lembrava de sua vida passada, lembrava que foi o profeta Hermótibus, que foi um guerreiro troiano, Euforbus, que foi a esposa de um comerciante na Líbia, uma prostituta na Fenícia. Então, são pessoas assim dotadas de uma alta capacidade intelectual. Então, não se poderia dizer que era alguém que estava louco, fora do juízo, uma pessoa ignorante. E aí Kardec vai tirar uma conclusão, dizendo, se Méry, né, Joseph Méry, viveu e lembrou de todas essas vidas, isso não acontece só com ele, é com todos nós. Porque a reencarnação é uma lei da natureza. Acreditemos ou não, aceitemos ou não, já vivemos muitas vezes. E isso está na nossa memória espiritual. Se está, ainda que não lembremos como Méry, como Pitágoras, é só olhar as nossas tendências inatas, diz Kardec. Vejamos aí as crianças,
apresentando tendências de 2, 3 filhos na casa, a mesma educação, cada um com um perfil emocional, psicológico, uns com tendência ao bem, outros com tendência ao mal. Então ali está. Da onde vem isso? Da genética? Claro que não. Dessas vivências, que embora não lembremos, se manifestam através dessas tendências atuais. As crianças gênios. Crianças que com 5, 6 anos tocam instrumentos musicais com um primor. E não tem na família nada que justifique na sua ascendência genética. Então vemos hoje crianças que com 12 anos estudam, têm um conhecimento de matemática, de geometria espacial, de línguas. E isso, as crianças nascem com essa tendência aflorada, justamente para suscitar nos indivíduos o pensar na reencarnação. Kardec diz aqui, por que algumas pessoas nascem, hoje crianças, há estudos com centenas, milhares de crianças que lembram, com 2, 3 anos dizem, morri em tal lugar, meu nome era tal, morri dessa forma. E a ciência positivista, que vai confirmar os fatos, checar e pesquisar, não aceita pura e simplesmente, confirma todos os dados trazidos pelas crianças. Portanto, é uma evidência científica da questão da reencarnação. Muitas lembranças se transformaram em livros famosos, filmes famosos, desses que lembram. Então vejamos aqui Kardec falando. O espírito, portanto, conserva a sua individualidade, porque senão Méry não trazia a lembrança do latim, por exemplo, para a atual reencarnação. Onde esses espíritos ficam nos intervalos das reencarnações? No mundo espiritual que nos envolve, que nos cerca, que é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Então, toda essa ideia da reencarnação traz a questão da individualidade, das tendências inatas, do progresso. Cada reencarnação, o espírito segue o seu progresso, porque ele também progride no além. Então, ele volta sempre progredindo, pode estacionar, mas não eternamente. E ele, logo mais, a lei de Deus tem diversos mecanismos para despertar o espírito, ele segue progredindo. E muitos perguntam, e Kardec toca nesse assunto, por que todos não lembram das vidas passadas? Porque era um perigo para as relações pessoais e sociais. Imagina as pessoas olharem para nós e saber o que nós fizemos. E muitas vezes fizemos coisas realmente horrorosas do ponto de vista moral. Só olhar a história da Terra. Guerras, invadir vilas, matar, queimar, trair. Às vezes a pessoa que convive conosco no lar foi alguém a quem nós traímos, alguém que matamos. Como é que viveríamos com essas lembranças vivas? Todo mundo sabendo o que fizemos, o que o outro fez. Então, na verdade, Deus é sábio. Jamais poderemos colocar em xeque a sabedoria de Deus. E o esquecimento do passado, no nosso atual momento de evolução, é uma bênção, é uma proteção. Nos mundos superiores, com a matéria quando o espírito reencarna num corpo menos grosseiro do que o nosso, há casos em que se dá a lembrança natural espontânea, porque lá os espíritos já estão no estágio do bem, onde ainda que eles enxerguem num passado muito recuado da pessoa um mal que ela tenha feito, aquilo é praticamente compreensível pelo estado de moralidade que eles estão, estado de amorosidade, de tolerância, de misericórdia. Então eles lidam bem com isto. Mas no nosso estágio, ainda onde somos muito julgadores, cobradores do comportamento alheio, apontar o dedo para as falhas alheias, certamente isso não seria adequado. E em O Livro dos Espíritos, o dogma da reencarnação, dizem os benfeitores, é a justiça divina. Porque aqui, como diz Kardec, nós vamos explicar pela reencarnação a origem das qualidades boas ou más, a justiça das misérias. Por que alguns nascem pobres, ricos, doentes, saudáveis, nesta ou naquela situação? Deus não joga dados com o nosso destino. Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras, a lei de causa e efeito. Colhemos hoje o que fizemos ontem. Então, novamente, uma oportunidade de estudar a reencarnação. Um criminoso arrependido é apenas uma sequência que nós já estudamos em outubro de 64, do Jacques Latour, que é o criminoso arrependido, o assassino,
que está repetimos e lembramos, está na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, Criminosos Arrependidos, quando no mundo espiritual ele via os olhares das vítimas que não o perdoaram e o perseguiam implacavelmente. E aí aqui Kardec reproduz, porque esse espírito deu novas comunicações, e aí esse espírito fala, né, os discursos sobre as penas do inferno produzem pouco efeito sobre os espíritos dos culpados, que não acreditam em todas essas imagens. Ele está dizendo assim, mais ou menos como a gente viu, né? Se as pessoas soubessem do que as espera do outro lado da vida, quando erram, quando falham moralmente, no meu caso matei, é muito pior do que o inferno, né? Ele diz aqui. E o medo do inferno não freia as atitudes, né? E as pessoas mudariam. Ele se arrependeu, estava começando uma nova etapa na sua vida, mas ainda não conseguiu se libertar pela expiação dos olhares das vítimas, né? Então, e aí a gente percebe aqui, Kardec diz, né, a importância disso, né? Kardec fala a respeito de como o conhecimento espírita vai ajudando a humanidade, porque aqui a sua voz de além-túmulo, diz Kardec, é a revelação do futuro que os aguarda. Está absolutamente certo quando diz que o seu exemplo é mais adequado a reconduzir os culpados do que as chamas do inferno. Por que, pois, não lhes daria o que não lhes daria nas prisões? Isso levaria mais de um a refletir, conforme temos vários exemplos, cartas de presos que Kardec citou na revista, que conheceram a doutrina e passaram a mudar a sua forma de entender a vida. Dia virá em que se reconhecerá esta verdade, que os mortos podem vir instruir os vivos. Então como é valioso para nós ouvir os espíritos, olha, não errem, tomem cuidado, façam o bem, se esforcem o melhor que possam. Aqui Latour falando aos criminosos, não matem, não roubem, não estuprem, porque o que vos aguarda aqui no mundo espiritual é realmente muito penoso. Mas o espiritismo não acredita nas penas eternas, é transitório, né? O espírito se arrepende, sofre moralmente por causa disso, mas não basta, vai ter que reparar. A certeza do sofrimento e a certeza da reparação certamente se constituirá para muitos nesse freio moral e nessa educação necessária para cessar o erro e o mal e começar a agir no bem. Então, muito bem posto aqui pelo Kardec, o quanto o relato dos espíritos, se aceito pela humanidade, já serviria de freio moral para que pudesse o homem, a criatura humana, refletir sobre os seus comportamentos. Porque muitos acreditam que o erro não foi tão grave, que depois ele foi morno moralmente, vai para o céu e aquele erro menor fica esquecido, apagado, ou acredita na remissão dos pecados, que o Espiritismo não acredita, né? Porque a lei de Deus é de pedagogia, não é de castigo, é de reeducação. Os nossos filhos erram, nós orientamos e damos uma nova chance. Assim é a dinâmica da reencarnação, como estávamos vendo. Depois temos um artigo aqui também muito interessante sobre palestras familiares de além-túmulo, Pierre Legay. Ele é uma das histórias que particularmente eu acho mais curiosas, interessantes da Revista Espírita, porque vai nos remeter às criações fluídicas, o plasmar com a mente. Porque aqui o espírito, parente da senhora Delane, mãe de Gabriel Delane, mas a gente sabe que o casal Delane era médiums, frequentava a Sociedade de Paris, e ela tinha um parente que já estava morto há 2 anos, mas ele foi muito rico e muito apegado à matéria. Então fazia 2 anos que ele estava morto e não percebeu que estava morto. Não percebeu. Já vimos aqui espíritos que se julgam vivos, por variados motivos. E é interessante aqui que ele daí vai visitar a senhora Delane em Paris, achando-se vivo, morava em outra localidade. Veja como ele ficou 2 anos levando uma vida no mundo espiritual como se estivesse vivo. E muitos fazem isso. Não percebem. Eles ficam numa monoideia e não percebem que estão desencarnados. E os benfeitores respeitam. Não vão ali violar consciências. Com o tempo perceberão. Mas aqui o interessante é que ele vai a Paris. Vai depois a senhora Delane, que é médium, percebe a sua presença e recebe a mensagem dele.
e percebe que ele não identificou a morte e não o aflige. Depois coloca alguns pontos para ele pensar e daí ele trava, ele não quer ir adiante. Mas o interessante é que vai até a casa dela, né? Ele diz que bateu a porta, né? Que entrou na casa, que viu um quarto que ele achou que estava separado para ele dormir, que se alimentava com eles ali ao lado da mesa, quando eles partiam o pão, que viajou uma parte da viagem, foi caminhando pela estrada de ferro, a linha de trem, com algumas pessoas. Depois ele pegou um ônibus, vejam só, pegou um ônibus, pagou 20 francos na passagem, recebeu o troco da pessoa que ali trabalhava, chegou a Paris, entrou na casa, ficou num quarto. E quando o casal Delany foi passear, um dia ele foi junto, entrou na carruagem com eles, e a senhora Delany pergunta, mas você pagou a passagem da carruagem? Não, eu entrei depois de vocês, eu achei que vocês tinham pago, né? Então ele fala mas trouxe alguma bagagem para cá? Não, eu achei que a minha passagem ia ser rápida, levei apenas 2 camisas. Vejam só quanta coisa interessante vai acontecendo com Pierre Legay. Quando o espírito é questionado, trazido alguns pontos para que ele pudesse refletir sobre a situação dele, né, ele para, né, aqui diz, perturbou-se, precisaria de tempo para refletir e digerir sobre sua situação. Consta que depois, numa revista espírita futura, se não me falha a memória, eu até acho que anotei aqui, eu acho que foi em abril de 65, ele dá um novo depoimento, aí sim, reconhecendo a sua situação de desencarnado. Mas vejamos aqui, primeiro 2 pontos importantes em termos de estudo doutrinário. Aqui nós temos uma comunicação de Santo Agostinho, muito oportuna, vale a pena ler, sobre os espíritos que se julgam vivos. E ele diz aqui que basicamente 2 situações. Tem até a questão, o estilo de vida que a pessoa leva, como ela acredita na vida pós-morte, pensa pouco na vida pós-túmulo, em espiritualidade, é uma pessoa mais materializada, não reflete muito sobre isso. E aqui diz Santo Agostinho, perdão, só tomar uma água, a questão do perispírito, como o perispírito dessas pessoas pela vida grosseiro, bastante grosseiro, semimaterial. Então a pessoa olha, chega do lado de lá, olha, enxerga o perispírito como se fosse o corpo, tateia, e então ela entende que está viva, porque ao olhar para o perispírito semimaterial, e no caso deles mais materializado ainda do que o comum, pelo estilo de vida, acabam achando-se vivos, e as pessoas vivem, caminham para lá. Filomeno de Miranda, em obras de Divaldo, fala de muitos espíritos ociosos do mundo espiritual. Uma parte desses espíritos tem consciência dos seus estados de mortos e desencarnados, mas não se importam com isso, não querem progredir, não querem receber ajuda, querem continuar ociosos, mas sabem que estão desencarnados. E uma parte desses espíritos vivem do lado de lá, ficam nos lares, nos locais de trabalho, nos locais que costumavam visitar, achando-se vivos. E às vezes em reunião mediúnica ninguém quer conversar comigo, as pessoas falam com ela não fala comigo, falo com minha mulher, vejo que eles estão num estado de confusão tamanha que eles não percebem. Por que a minha mulher não quer falar comigo? Por que ninguém está falando comigo? Ou alguns que falam, como aconteceu com Pierre, também eram desencarnados. Talvez alguns se achando vivo, outros cientes da desencarnação, mas que sustentam esse tipo de vida como uma distração do outro lado da existência, sem nenhuma preocupação com progresso, com evolução. E espíritos que acreditam-se vivos, a mente, porque está fixada nessa ideia, nesse conceito, é interessante, age sobre o perispírito. E aí vemos casos de que o cabelo cresce, a barba cresce, a veste criada inconscientemente pelo espírito se desgasta. Aí existe a questão também com mais intensidade da fome, sede, sono, porque a pessoa se acredita viva e isso acaba gerando um condicionamento mais intenso
para o espírito. E muitos ficam, diz aqui Santo Agostinho, nessa vida por muito tempo e nem percebem o estado de desencarnação e reencarnam. São atraídos para a reencarnação, ou vêm para a reencarnação compulsória trazida pelos benfeitores espirituais, mas não voltam para o corpo cientes de que estavam desencarnados. Então vejo que nem todos vão ao departamento de reencarnação, como descreve André Luiz em Nosso Lar, se preparam, nem todos os espíritos têm condições espirituais, emocionais e intelectuais para isso. Muitos ficam aqui, entre aspas, no terra-terra, alguns achando-se vivos, outros cientes do estado de desencarnados, mas não têm maiores pretensões em termos de evolução, até que, em dado momento, acabam reencarnando. E Santo Agostinho também fala para alguns são provações, né? Pessoas apegadas ao corpo, ao prazer, ao desejo, para eles é uma tortura, estar do lado de lá, julgando-se vivos, mas não tendo acesso aos alimentos. Vêm as pessoas comendo, vêm as questões dos prazeres sexuais e muitas vezes aquilo é para eles uma provação imensa. Vimos aqui na Revista Espírita, já de algum tempo, Baltazar, que um espírito glutão desencarnado, o quanto ele sofria, sabia do seu estado de desencarnado, mas sofria ao ver a mesa farta. E muitos espíritos nessa condição iniciam um processo obsessivo. Se aproximam de encarnados que têm gostos, afinidades, tendências parecidas e se vinculam a eles para que no momento do alimento, da alimentação, no momento do sexo desregrado, porque se há o sexo com o amor, com o sentimento, naturalmente que há uma proteção espiritual, fluídica, não permitindo o acesso de espíritos obsessores, mas não é o que a gente vê. Muitos para o sexo casual e irresponsável se vinculam a esses, e no momento do alimento, no momento da bebida, no bar, das drogas, do sexo, eles conseguem registrar parcialmente as sensações envolvidas. Eu digo assim, às vezes nos faltam palavras para descrever estas sensações dos espíritos, mas é como alguém que está querendo fumar e por algum motivo não pode, e a pessoa vem e solta a fumaça do cigarro perto dela. Ela exala aquela fumaça e alivia parcial e momentaneamente o seu desejo, mas ela não está fumando propriamente. É mais ou menos. Aí os espíritos então registram, né? Recebem essas sensações porque estão vinculados ao encarnado, né? Então, bem interessante. E outro ponto aqui das criações fluídicas. Nos reportamos e indicamos o estudo do capítulo 8º do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, que é um capítulo extraordinário, e os espíritos, consciente ou inconscientemente, criam com a mente. No caso de Pierre Legay, inconsciente. Nem sabia do seu estado de desencarnado. Então ele plasma, cria com a mente as 2 camisetas, o dinheiro para pagar aquela pessoa que estava recebendo, que também era um espírito, que não sabemos se achava vivo ou não, recebe o troco. Vejam quanta coisa acontece. Ele estava vestido. Tudo isso criação com a mente inconsciente. E aos espíritos que conhecem, né, conhecem a técnica, sabem e plasmam, criam intencionalmente. Criam objetos e outras coisas. Aos que trabalham as criações fluídicas e as ações dos espíritos no campo do bem, e as ações nessa área no campo do mal. Mas aí está o Espiritismo nos revelando acerca dessas criações fluídicas, né, da lei dos fluidos, que Kardec fala, que estava aqui preparando um trabalho especial, que na Revista Espírita, isso é um tema de palestra, inclusive, que já fiz, vai estudando e coletando dos benfeitores conceitos acerca de fluidos, para que depois culminasse na grande obra A Gênese, na segunda parte, quando ele vai estudar os fluidos, né? Ali realmente é o ápice, né? É o desfecho de tudo isso. E temos aqui, por fim, variedades, 2 artigos. Novamente, um suicídio falsamente atribuído ao espiritismo. As pessoas quiseram, a pessoa se mata,
dizer que era porque era espírita, que a pessoa ficou louca, perdeu o juízo, e depois foram descobrir, inclusive Kardec recebe uma carta, que a pessoa se matou por outro motivo, né? Não estava bem nos negócios e achava em dificuldade. Então, um revés econômico. Acabou se matando. Não tinha nada a ver com o espiritismo. Se conhecesse o espiritismo, sabia que a vida segue. E os problemas se agravam por conta do gesto. O espiritismo é sempre a favor da vida. Né? Abreviar a vida pelo suicídio, direto ou indireto, é sempre ferir as leis de Deus. Né? E não resolve o problema. E, por fim, suicídio impedido pelo espiritismo, também é uma história muito interessante. Em síntese, o capitão B, que era médium audiente, estava entrando num restaurante com um amigo e ele vê uma pessoa entrando logo após, perturbada, falando alto, chamando a atenção, e ele repreendeu esta pessoa pela forma como ela chegou no restaurante. E logo após repreender, ele, como era médium audiente, escutava os espíritos, e em particular aqui fala um filho seu, diz assim: olha, este moço que entrou vai se matar, veio aqui fazer a sua última refeição. O capitão B, espírita consciente, ao tomar conhecimento da situação, vai até a pessoa e oferece ajuda imediata. Modelo para nós: não postergar ajuda. Se alguém da nossa família, do nosso trabalho, do nosso círculo social passa por alguma dificuldade, estendamos a mão e ajudemos com eficiência e com a rapidez se a situação é grave. Porque muitas vezes a pessoa pode praticar um ato desesperado no dia seguinte, porque às vezes nessa correria da vida moderna a gente acaba não prestando atenção no sofrimento alheio. Aqui o capitão B parou tudo, o desinteresse pessoal, o ponto alto da virtude, pensou no outro. Parou a refeição, parou o almoço com um amigo e foi atender aquela pessoa. Falou: você está pensando em se matar, como você sabe disso? A pessoa ficou surpresa. Foi Deus quem me revelou. E aí ele chama a pessoa para conversar, fala do espiritismo, da imortalidade, né? O acolhe. Daí ele sabe da história, era um senhor de 72 anos, médico, ortopedista, um sócio havia o traído e ele caiu ali na pobreza, sem recursos, e era ajudado por uma operária pobre que o ajudava na alimentação diária. Então vejamos aqui que lição bela, nos falando de caridade moral, o atendimento fraterno, o atendimento espiritual que o capitão B fez à pessoa, como o espiritismo foi capaz de demover a pessoa da ideia do suicídio, sabendo que a vida segue e que o ato de suicídio não resolveria o problema, né? Então isso é muito importante. Outro ponto aqui é a caridade material, porque o Senhor contou que uma operária pobre dava a ele alimento todo dia. Então vejamos a caridade desinteressada, a caridade material. A pessoa, do pouco que tinha, ela repartia com uma outra operária e com esse senhor que passou pelo revés econômico. Lembramos aquela mensagem do Espírito Cheverry, no Evangelho segundo o Espiritismo, o emprego da fortuna, capítulo 16, né? Dado o teu necessário. Ao que não tem nada e o pouco que tem reparte com o outro. E hoje, nesse tempo ainda de pandemia, acentuou a miséria, a fome, os números a respeito da fome no Brasil e no mundo são alarmantes. Então nós temos que dar do nosso necessário, não é da eventual sobra ou daquilo que não nos presta mais, é tirar do nosso necessário. Eis a verdadeira caridade, dá do teu necessário. E às vezes nós estamos em casa, prestes a nos alimentar, e chega alguém muito mais faminto. Dar aquele prato de almoço nosso para a pessoa, porque depois encontraremos outra coisa para nos alimentar em casa. Estamos na rua, tirar o próprio casaco para dar a uma pessoa que está com frio, mas sem fazer disso um sofrimento, com total desapego, com o verdadeiro interesse de amenizar e aliviar a dor do outro. Isto é a verdadeira caridade. Foi o que esta senhora operária fez em favor daquele senhor que talvez, se não tivesse a ajuda dela do alimento diário, talvez já tivesse tentado se matar até antes. Então a lição fala de caridade moral, de caridade material. E uma coisa interessante, o capitão B
Ao tomar conhecimento da história dessa pobre operária que ajudava aquela pessoa que pensou em se matar, ele foi visitar a pobre operária e viu que ela realmente estava numa situação de miséria, que inclusive estava prestes a perder a casa. E ele ali, pelo que consta aqui, mobilizou recursos de outras pessoas e acabou ajudando esta pobre senhora operária, né? E aí a gente vê como os espíritos usam de muitos recursos para nos ajudar. O socorro espiritual chega a todos nós. Chegou pela mediunidade, pelo capitão B para a pessoa que ia se matar, chegou para a pobre operária que o pouco ou nada, o pouco que tinha distribuía com os outros, e daí o capitão B foi um instrumento da divindade para que pudesse ali visitar ela na hora certa, para que ela não pudesse perder a casa por mérito, pela caridade que ela vinha praticando. Emmanuel, na obra O Consolador, de Chico, quando comenta a passagem a quem mais tem, mais se dará, ele dá esse enfoque, que eu acho muito interessante, né? A quem mais tem merecimento, mais se dá socorro espiritual. Porque quanto mais nós agimos do bem, aumentamos os nossos méritos. E os benfeitores espirituais, sem ferir a lei de causa e efeito, conseguem nos ajudar, porque nós criamos méritos para que eles venham interceder em nosso favor, dentro do que é possível e permitido pelas leis, né? E é interessante que eles recebem daí, porque ele era espírita, né? Eles recebem uma mensagem de Carita sobre essa história. Carita, a suave Carita, né? Nós já falamos de Carita aqui, algumas mensagens dela na revista, no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui mais uma bela mensagem, onde ela vai falar da importância da caridade, não da esmola degradante, né, como ela diz aqui. E é uma mensagem muito bela, que o tempo não vai nos permitir, mas que vocês procurem ler. Ela vai falar da senhora operária pobre, vai falar do velho que pensava no suicídio, vai falar o quanto viu o velho no momento de desespero, né, vender a roupa e querer, num ato de loucura, dizer adeus à vida antes de partir para o mundo invisível, né? Então ela fala de tanta miséria que ela vê esse espírito e o quanto ela inspira corações para socorrer esses que passam pela fome, pela miséria, pelo frio. Então percebe que Carita é realmente um espírito muito sensível, muito evoluído, amoroso, preocupado com o sofrimento alheio, encontrando na via da inspiração despertar corações para que a caridade seja movimentada em favor daqueles que sofrem. É uma mensagem muito bela de Carita aqui registrada, né? E daí Kardec encerra com a periodicidade da Revista Espírita que nós já comentamos. Então vejam realmente a beleza da Revista Espírita. A gente fica aqui sensibilizado a cada revista que a gente estuda, pelo conteúdo, pela qualidade, pelo aprendizado, o quanto isso nos inspira a ampliação do conhecimento e nos inspira a nossa renovação moral. Então ficamos muito gratos por vocês que nos acompanham nesse estudo da Revista Espírita de Allan Kardec.